Esse aqui na minha mão foi um dos notebooks de maior sucesso de venda no Brasil, junto com esse Nitro 5 dessa geração aqui. Esse aqui é um Dell G15 com o i5 10500H e uma GTX 1650, pois é. Eita, plaquinha boa! Eu lembro da época que os preços de hardware começaram a disparar e a melhor alternativa que a gente tinha para comprar, até mesmo para poder montar um PC, era a GTX 1650. E nessa época, inclusive, que eu comprei esse notebook aqui. Já vai fazer quase uns 4 anos. Pois é, hoje em dia, quem utiliza ele é a minha noiva. Ela utiliza tanto para trabalho, para estudos e também para jogar. Ela utiliza todos os dias esse notebook por bastante tempo. Mas a questão é o seguinte, não só falando do Dell G15, mas de qualquer notebook com uma GTX 1650. Será que vale a pena comprar em 2024? Fala aí, galera, como é que vocês estão? Aqui é o Lipe e sim, esse daqui, ó, bonitão, hein? Eu acho esse notebook maravilhoso. É um Dell G15 com uma GTX 1650 e um i5 10500H e 8 GB de memória RAM. Esse notebook que até hoje, inclusive, né, em 2024, nas novas versões, mantém um design bem parecido, né? Nós temos aqui um teclado retroiluminado vermelho, que eu acho muito bonito. Na verdade é um laranja, tá? Não é bem vermelho, é um laranja. Nós temos aqui saídas de ar e também algumas outras entradas de ar aqui em cima. Nós temos aqui algumas informações que, olha só, já até se apagaram, porque realmente é um notebook que a gente já usou bastante, minha noiva usa bastante. Temos um trackpad minúsculo para o tamanho do notebook, eu acho esse trackpad bem pequeno, mas até que bem bom. Nós temos um Gzinho aqui, mostrando que é um G15, né, a linha gamer de entrada da Dell. Nós temos aqui uma webcam na parte da frente, tela IPS de 120 Hz, tá? É uma tela IPS 120 Hz, muito bacana. Até hoje os Dell G15 tem essa mesma tela. O design na parte de trás aqui bem sóbrio, só um Dell aqui com um plástico que eu acho muito bom. Passa a impressão até de ser premium, tá? Eu realmente gosto bastante. E nós temos aqui esse design com as saídas de ar aqui, que tem algumas conexões. Olha só as conexões, temos uma USB tipo A e uma HDMI e uma entrada de energia. Bem diferente dos notebooks hoje em dia, né? Que geralmente vem com muito mais conexão na parte de trás. Aqui do outro lado nós temos outras duas USBs tipo A e desse lado de cá, mais uma entrada RJ45 de internet e entrada e saída de fone de ouvido e microfone. Perceba que não tem USB tipo C. Pois é, esse notebook obviamente só carrega se for com o carregador dele e não tem nenhuma entrada USB tipo C. Como eu falei, eu comprei esse notebook, foi um dos meus primeiros notebooks gamers de verdade, que tinha uma placa de vídeo dedicada. Na época eu paguei quase 4 mil reais. Hoje em dia você não encontra mais para comprar novo, pelo menos não por um valor justo. Mas muita gente às vezes quer comprar usado. Será que vale a pena, Felipe, o desempenho? O notebook em si, falando do Dell G15, ele é um notebook bem bacana, tá? Ele tem uma estrutura legal, até hoje não apresentou nenhum defeito, quase 4 anos de uso. Zero defeito, a tela, ó, a dobradiça continua muito boa, a tela em si é muito bacana, o teclado não deu nenhum defeito. O notebook continua em perfeito estado depois de 4 anos. Ele tem sim alguns problemas, especificamente o Dell G15, o principal problema para mim, Felipe, é que ele é um pouco quente. Mas pela frente eu vou mostrar alguns testes em jogos e vocês vão ver que ele é quente, tá? Mas realmente essa questão da temperatura é um dos únicos pontos negativos desse notebook, porque de resto ele realmente não apresentou nenhum defeito. Mas vamos lá, e desempenho? É isso que importa, né? Porque um notebook com GTX 1650 vai variar, pode ser que você encontre um Dell G15 para comprar usado, pode ser que você encontre um Acer Nitro 5 para comprar usado com uma GTX 1650, até aquele Acer Aspire 5, se não me engano, existe uma versão dele com GTX 1650. Mas aí, como é que é rodar os jogos hoje em dia? Bom, se você vai rodar um jogo mais simples, mas ao mesmo tempo competitivo, como um CS2, eu quero dizer para você a primeira coisa é o seguinte, ele tem uma tela muito boa, tá? É uma tela IPS 120 Hz, mas que esse 120 Hz você não vai usar para nada, porque quase nenhum jogo hoje em dia você vai conseguir utilizar esse 120 Hz, a não ser Valorant e Fortnite. Mas tirando Valorant e Fortnite, nenhum outro jogo que eu testei nesse notebook, ele atingiu realmente uma média a mais de 120 FPS. Por exemplo, eu testei o CS2 nesse notebook, no modo competitivo. Eu inclusive estava em casa assistindo Fórmula 1, e essa é uma vantagem do notebook, né? Você pode utilizar onde você quiser. Eu coloquei ele ali na minha sala, liguei na tomada, e jogando um CS, cara, a média é de 98 FPS, com os gráficos no competitivo, em Full HD e tudo mais. Então realmente não tinha mais margem para onde ali correr. Daria até para eu ativar mais a questão da resolução dinâmica para deixar um pouquinho mais feio o jogo e talvez subir alguns FPS, mas não ia fazer assim tanta diferença. Ele bateu picos de 120 FPS sim, só que a média ficou em 98 FPS. Então um jogo competitivo como o CS, por exemplo,
você vê que dá para jogar tranquilo, lógico que dá, só que não vai utilizar os 120 Hz da tela. Um outro ponto também é que se você comparar o CS nesse notebook aqui com GTX 1650 e comparar com, por exemplo, um notebook com RTX 2050, como é o caso do Lenovo Lock, por exemplo, com a RTX 2050, que custa na média dos R$4.000, o Lock consegue mais de 220, 230 FPS de média, o que é mais que o dobro do que esse notebook. Então realmente hoje em dia os notebooks com RTX, independente da RTX, mesmo as mais fracas, em jogos competitivos que não utilizam tanto placa de vídeo, claro que também o processador do Lock é mais novo, mas mesmo assim a gente tem um desempenho muito melhor nos notebooks hoje em dia. Agora, se você vai para outro jogo competitivo que daí utiliza ainda mais a placa de vídeo, como é o caso do Warzone, bom, o resultado é esse daí. E eu tô aqui agora então com o Warzone no modo DMZ, já do lado de fora do mapa a uma média de 60 FPS. Lembrando que eu ainda assim ativei a resolução dinâmica e tentei aqui ao máximo otimizar para que rodasse de um modo legal. Os gráficos estão no baixo, tá? E mesmo assim a média ali fica na faixa dos 60 FPS. Não cai para baixo, mas também não fica para cima disso. Para ser melhor do que isso, tinha que fazer um upgrade de memória RAM e ainda assim teria que ter o DLSS para chegar aos mais ou menos 100 FPS, o que acaba inutilizando essa tela de 120 Hz, né? Porque vai ser muito difícil um jogo de fato rodar acima dos 120 FPS. Mas é isso aí, olha só. Um jogo competitivo como o Warzone, você vai jogar na média dos 60 FPS. De modo geral, os jogos competitivos, realmente você não vai ter a melhor performance aqui. Você vai jogar e você vai se divertir muito bem, mas você não vai ter todos aqueles FPS que você precisa se você quer jogar um jogo competitivo. Já jogos casuais, vai depender muito do jogo. Hoje em dia existem o FSR da AMD, que seria como se fosse um DLSS. Ele vai renderizar o seu jogo em uma resolução menor e mostrar na sua tela na resolução da sua tela. Isso faz com que você ganhe muito mais FPS. DLSS é da Nvidia, mas a gente não consegue utilizar aqui porque tem que ser uma RTX. Mas aqui você consegue utilizar o FSR. Em alguns jogos que tem o FSR, funciona muito bem e você ganha desempenho. Mas por não ser uma RTX, em alguns jogos você não vai ter esse desempenho do DLSS. E aí acontece, por exemplo, o que aconteceu com o Homem-Aranha nesse notebook quando eu testei. Olha só. E agora, um grande exemplo de um jogo que o DLSS faz muita diferença. Eu tô aqui com o Homem-Aranha aberto. E ele tá rodando, olha só, vou até para um momento aqui mais de ação, pra gente mostrar a realidade, na média dos 50 FPS, 48 FPS, como vocês estão vendo aqui. Claro, não está, opa, deu até um stuttering, não está com o upgrade de memória RAM. Se a gente fizer o upgrade de memória RAM, vai rodar melhor. Mas as configurações gráficas aqui estão no baixo. Geralmente o Homem-Aranha eu testo com as configurações médias. Mas aqui, na configuração média, não tá rodando legal. Então teve que colocar aqui na configuração baixa. É aquela coisa, meu, roda tudo? Sim, dá pra você abrir tudo, só que nem tudo vai rodar na melhor qualidade possível. Então aqui eu tô com o Homem-Aranha no baixo, olha, e algum momento ali cai até pra faixa dos 30 FPS, porque é um jogo que precisaria do DLSS pra rodar melhor. Mas mesmo assim, tá jogável, só não tá tão jogável assim como os padrões que a gente vê hoje em dia. Um Lenovo Lock com upgrade de memória RAM consegue rodar esse jogo aqui na configuração média, na faixa dos 100 FPS. Se for sem upgrade de memória RAM, na faixa mais ou menos dos 65 FPS. Então, se você não fizer o upgrade de memória RAM, até mesmo um notebook com RTX vai rodar quase que nessa média. Eu acredito que se fizer o upgrade de memória RAM, um notebook como esse vai ter um ganho de desempenho. Não tão grande, mas vai ter sim um pouco de ganho ainda de desempenho. A gente pode ver que até o processador aqui não está sendo tão usado. É um processador que está assim bem quente, 93 graus. É um PC quente, mas tá usando uma média de 60% da placa de vídeo, rodando na faixa dos 50 FPS. Mas e o que você acha disso aí? Tá jogável o Homem-Aranha ou não tá? E por exemplo, se você comparar o Homem-Aranha, né, como vocês viram aí, com o Lenovo Lock, por exemplo, que seria a melhor opção de notebook mais barato possível para você comprar hoje novo, o Lenovo Lock também consegue quase que o dobro de FPS. A GTX 1650 tá um pouco datada. Eu também testei God of War. Pois é, God of War é um jogo que utiliza bastante texturas, utiliza bastante placa de vídeo e processador. Ele rodou desse jeito aí. E bom, eu tô aqui agora então com o God of War aberto. Mais uma vez, esse notebook ele tem apenas 8 GB de memória RAM. Então vocês podem ver que tá utilizando bastante, tá utilizando 7,5 GB de memória RAM. O que é basicamente toda a memória RAM disponível, né? Porque o resto que tá sobrando é a memória RAM do sistema. E claro que eu tô numa área aqui que eu sempre testo nos notebooks. Tá jogável? Extremamente jogável, com os gráficos no baixo.
tá muito jogável, mas a média de FPS, mais ou menos aqui, nesse momento tá 50, mas quando tá no momento de ação, cai ali pros 40 FPS mais ou menos. Então eu vou chegar aqui numa parte, ó, deu até um stunting ali, ó, até uma travadinha, por quê? Porque tá faltando memória RAM, né, claro. Mas mesmo assim, tá jogável? Tá jogável, mas a média de FPS é mais ou menos essa aí, olha, 40 FPS, 40... Nossa, agora eu tô tomando aqui uma... Agora tá vindo uns inimigos aqui, nossa, e eu não consigo parar de tomar aqui. Mas enfim, mais ou menos nessa média de FPS. Então em momentos de ação, 45 FPS mais ou menos no God of War. Tá jogável, Felipe? Tá jogável, mas... tá quase na média de um notebook com gráfico integrado, né? Hoje em dia um Asus VivoBook roda quase que nessa média. De maneira geral, ele realmente é um notebook muito legal. O Dell G15 em si é um notebook muito bacana e ele vai fazer muita diferença para quem precisa de trabalhos. Hoje em dia, se você precisa editar vídeos, fazer projeto 3D e arquitetura e precisa de um notebook barato e conseguir comprar um notebook como esse daqui na faixa dos 2.500 até 2.800 reais, eu acho que vale muito a pena. Agora, mais do que isso, eu acho que não vale. Por quê? Primeiro, porque se você for comprar usado por exemplo, 3.000 reais, existem notebooks por aí com placa de vídeo integrada que tem o mesmo desempenho dele e tem processadores melhores. Então eu até iria neles. Por exemplo, o próprio Galaxy Book com o i7, o Galaxy Book 2 com o i7 vai ter um desempenho basicamente muito parecido. O próprio Asus VivoBook com Ryzen 7 vai ter um desempenho parecido e é bem mais barato. Você vai pagar por em torno de R$ 2.900 em um Asus VivoBook com Ryzen 7. Agora, dependendo de onde você mora, se você achou usado em um bom estado, vai até R$ 2.900, talvez R$ 3.000 reais, dependendo do estado que você mora e dependendo do estado que está o notebook. Eu acho que sim, é um negócio legal. Primeiro, porque você vai conseguir trabalhar se o seu trabalho não demandar tarefas tão pesadas. Segundo, você vai conseguir jogar quase tudo hoje em dia em Full HD com os gráficos no baixo e na média dos 40 FPS. Se for um jogo de história, um jogo casual. Um jogo competitivo depende do jogo. Realmente o melhor jogo para jogar aqui vai ser Valorant e Fortnite, que são jogos mais leves, vão rodar mais de 120 FPS. De modo geral, não dá para utilizar esses 120 Hz da tela em quase nenhum jogo. Jogos muito mais pesados, jogos de nova geração, vai abrir aqui, mas bem baixo, como um Cyberpunk, vai rodar aqui a uma média de 35 FPS, 40 FPS com gráfico no médio. E se você for abrir um jogo muito pesado, como por exemplo Red Dead Redemption 2, vai ter que botar tudo no mais baixo e vai rodar uns 30 FPS. O que importa é, dá para rodar quase tudo, só que com os gráficos bem baixos. Por isso, eu acho que hoje um notebook como a GTX 1650 é sim um bom negócio se você é uma pessoa que precisa trabalhar com um notebook e quer o melhor possível custo-benefício, achou um usado por um bom valor, enfim, aí sim vale a pena. Se você só quer jogar, olha, tem outras opções melhores, até mesmo de PC para você montar, ou é claro, de notebook para você comprar na mesma faixa de preço, e aí você vai poder comprar um novo ao invés de ter que comprar um usado. E aí, se você ainda puder juntar um pouco mais de dinheiro, você pode comprar, por exemplo, um Lenovo Lock com RTX 2050, que vai ser simplesmente o dobro de melhor do que esse notebook, porque ele vai ter o dobro da potência, ele vai te entregar o dobro de FPS, principalmente por conta do DLSS, dos núcleos CUDA que tem dentro da placa RTX, realmente vai fazer muita diferença. Agora, o Lenovo Lock, você encontra ele no preço normal, o link vai estar aqui na descrição, direto da Amazon ou do Mercado Livre por R$4.000, mas muitas vezes ele entra em promoção por R$3.800. Eu inclusive fiz um grupo de promoção que eu mando os melhores notebooks, periféricos e coisas para vocês no WhatsApp. Se você se interessar, o link para você entrar vai estar aqui na descrição. Eu já mandei lá naquele grupo algumas vezes o Lenovo Lock custando menos de R$3.800. Então assim, Felipe, compraria ou não compraria um notebook com GTX 1650? Olha, se eu tivesse que trabalhar e encontrasse um usado por um bom valor, na faixa dos R$2.800 no máximo, por aí, eu acho que eu compraria sim. Acho que sim, é uma boa opção. Mas mais do que isso, eu acho que hoje em dia, realmente, as placas com RTX fazem muita diferença. Mas e você? O que você acha disso? Você concorda comigo? Não concorda? Bom, a minha noiva tá sentada ali e tá me olhando de cara feia quando eu falei que eu não compraria isso aqui se fosse muito caro. Mas a verdade é o seguinte, ela usa todo dia e continua muito bom. Como eu falei, só depende do seu uso. Se você concorda ou não concorda comigo, comenta aqui embaixo pra eu saber. Deixa um like, me ajuda demais. Link pra você comprar os notebooks que eu mais recomendo vai estar aqui na descrição. Tamo junto, galera. Valeu e falou!